Fala, meus queridos, tudo bem? Professor Caio falando com vocês. Como é que estão? Espero que estejam bem, espero que estejam estudando bastante, né? Eu venho trazer para vocês aqui hoje mais uma dica, e essa dica vai em relação à matéria de português, tá? Nós temos alguns verbos na língua portuguesa, no que tange a conjugação, que são chamados de defectivos ou defeituosos, né? Porque não possuem conjugação completa, beleza? Geralmente, esses verbos defectivos, eles não são conjugados na primeira pessoa do presente do indicativo, o que impede também de formar ali a conjugação no presente do subjuntivo, em todas as pessoas do presente do subjuntivo, seja singular, seja plural, beleza? Eu tenho um mnemônico para isso, uns verbos que são mais recorrentes em prova, que é o caderfe, fecus, fecus com dois Es, tá bom? Colorir, abolir, demolir, reaver e falir. E o fecus é feder, explodir, extorquir, computar e soer. Beleza? Então esses são os verbos efetivos. Por exemplo, um verbo muito cobrado em prova, né, que está dentro desse mnemônico que eu trouxe, é o verbo reaver, certo? O verbo reaver, já noticiando um detalhe importante, ele não é derivado do verbo ver, tá? E sim do verbo haver, tá bom? E do verbo haver. O verbo haver possui conjugação completa. Se você pegar o presente do indicativo, certo? Você vai ver eu hei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis e eles hão, certo? No entanto, o verbo reaver, muito embora seja derivado do verbo haver, ele não possui conjugação completa, ele é defectivo. Não existe eu reavei, tu reavás, certo? Ele reavá, por exemplo, certo? Não existe essas conjugações, tá? Ele somente é conjugado no presente do indicativo na primeira e na segunda pessoas do plural, certo? Nós reavemos, certo? Vós reaveis, beleza? Nós reavemos, vós reaveis, certinho? E por ele ter essa conjugação incompleta, certo? Ele também não forma, logicamente, o presente do subjuntivo. Lembrando que é a primeira pessoa do presente do indicativo que forma, né, o presente do subjuntivo, certo? Beleza? Então fiquem atentos em relação a esses verbos, são muito importantes, tá? E outro detalhe, só para a gente finalizar, em relação ao verbo soer, que eu falei que está dentro do fecus, né? Feder, explodir, extorquir, computar e soer. Soer, para quem não sabe, né? Se você analisar, nós temos uns parônimos, são os verbos soar, suar e soer. São parônimos. Parônimos, né? O paronímia são aquelas palavras que são parecidas na grafia e na pronúncia, porém com significados distintos. Beleza? Se você pegar soar está atrelado à ideia de produzir um som, tá? Produzir som. O suar está atrelado à ideia de transpirar, de fato. E soer significa algo que seja um hábito, né? Um costume, tá bom? Soer está atrelado à ideia de um hábito, um costume, beleza? E esses verbos são defectivos, certo? O verbo soer, perdão, né? O verbo soer, essencialmente, dentro desse mnemônico que eu trouxe para vocês, eles são defectivos, certo? Ele juntamente os demais. Uma vez que, repito, que não são conjugados, né? Não possuem conjugação completa, certo? Principalmente no que tange a primeira pessoa do presente do indicativo, o que os impede também de formar o presente do subjuntivo. Tá bom? Fiquem atentos em relação a esses verbos, são muito importantes, são muito recorrentes em prova, tá? Depois deem uma olhada nessas conjugações, certinho? Ficamos por aqui, galera. Até a próxima dica. Um grande abraço.